Vamos de mais bate-papo aqui na nossa sala. Hoje a gente está falando, né, sobre um assunto que não é tão bacana, mas que tem que ser dito. Eu tô recebendo a Roberta aqui. Roberta Guimarães, mais uma vez Mais aqui uma com a vez, gente. que legal. Estávamos na outra sexta-feira juntas. É. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão, né, gente, da ansiedade, da depressão e do estresse na criança que passou por uma violência doméstica. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada. Quero dizer que o último programa foi uma maravilha, foi um sucesso. Que bom. E vocês são muito queridas. As mulheres amam vocês, e elas, olha, a gente gosta. Como que ela é de perto, como que ela é. Eu falei, são amores, são umas fofas, umas lindas. Ai, que bom, ufa, né? Que bom. Porque tem gente que é diferente, né? É. Quando tá perto, fora dos bastidores, mas a gente aqui realmente tenta ser o mais verdadeira possível. Que bom. Bom, hoje a gente vai falar sobre esse tema e eu quero já abrir o nosso WhatsApp para você que quer mandar a sua pergunta, né, para a doutora, para falar. Eu chamo doutora porque é uma doutora, ela sabe tudo, né? É terapeuta, enfim. Para você que quer fazer uma pergunta, né, que tem dúvidas sobre esse tema, depressão, ansiedade e estresse, depois, né, da violência, vítimas de violência, tá bom? Da criança. Então, ó, liga lá pra gente, manda o seu recadinho 011 96586 1493 e manda pra gente a sua pergunta, tá bom? E a gente já pede aqui pra Rô responder. Mas eu quero fazer a minha primeira, né, pergunta. Como é que essa exposição da violência, ela pode gerar um trauma? E esse trauma virar aí uma ansiedade, uma depressão com a criança que passou por isso? Existe sim a violência em si, o ato da violência, né? Então, a violência doméstica, mas também existem o ato dos abusos, né? Eu fiz um curso que chamou Abraço do Abuso. Então, são vários abusos que acontecem dentro de um lar, dentro de uma escola, onde estão as crianças, até os próprios bebezinhos. Então, a questão do abuso não é só o abuso sexual, o abuso, existe o abuso moral também para um bebezinho. Tudo que você vai acessar, além do permitido, desde um bebê até uma fase adulta, pode sim se transformar num trauma, pode sim se transformar numa memória afetiva. Mas como nós estamos falando dos abusos e das agressões, são marcas que vão bloquear essas crianças para um adulto, futuro adulto, nas suas profissões, na escolaridade, em se sociabilizar com outras pessoas, com outras crianças também, e até eles se posicionarem no mundo. Como eles vão se posicionar no mundo diante disso tudo? É tão, assim, forte, né? Porque a gente vê que muitas pessoas, assim, conseguem vencer, mas é uma marca que fica pra vida inteira. Fica para a vida inteira. Então, assim, existem aqueles abusos, vamos começar pelos abusos até chegar numa agressão. Porque a agressão, ela vem depois de muitos abusos. Nós vimos numa rede social esses dias um menininho falando que ele odiava Deus, você viu? Não vi. Que ele odiava Deus, que ele não queria saber de Deus, porque Deus não existia e que queria que Deus levasse embora a mãe, o pai, o avô. E aí começou aquela polêmica sobre religião. Eu falei, gente, essa criança ela está sendo abusada. Ela está sendo abusada. Ele estava colocando cada um, a mãe, o pai e o avô. Eu falei, ele está sendo abusado, não é sobre uma religião. Para ele, na verdade, qual é a existência de Deus para nós? É a pessoa que nos purifica, que nos protege, que nos dá amor. E ele não estava vivendo isso dentro do lar. Então, na verdade, para ele era a não existência de Deus, era os abusos que ele estava sofrendo. Então, pensa, para uma criança, ela ter o posicionamento dela falar que não existe a presença de Deus na vida dela, é porque são abusos, não precisa ser uma agressão física e nem sexual. Mas existem tantos outros abusos. Você tirar a potência de uma criança, você falar para a criança, você é burro, você é louco, você já está tirando o acessar os dons e habilidades dela. Você está desempoderando essa criança. Quando você fala para ela, você tem que tomar água agora, você está tirando o poder de escolha dela. A orientação ela é muito importante. Como nós pais, avós, as professoras, educadores, é muito importante a orientação. Mas cadê o poder de escolha da criança? A permissão. O que é permitido, o que não é permitido, tudo tem uma escuta.
Então não adianta depois levar para terapia, levar para psicólogo, levar no psiquiatra, se dentro de casa não tem um acolhimento, não tem a escuta, não tem o entendimento. A gente vê, por exemplo, algumas questões de pais que gritam muito, né? Mãe que grita muito com as crianças. O que o gritar causa na criança? Olha, o medo, a ansiedade, tantas outras coisas são implantes distrator, nos bloqueia. Quando você passa um susto, o que você faz? Você fica parada. É a mesma coisa que uma criança, que acontece com uma criança. Você bloqueia ela de ter uma consciência. O que eu estou fazendo é verdadeiro ou não é verdadeiro? É certo ou errado? Você simplesmente vai gerar uma agressividade, o seu estado de agressividade. Então, quando uma pessoa te distrata, você vai distratar ela também. Por quê? Você vai estar sem consciência sobre o que está acontecendo naquele momento. Você só vai reagir. E a criança, em algum momento, ela vai reagir igual você. Ela vai aprender o quê? Se eu não gostar de uma situação, eu vou fazer o quê? Eu vou gritar, eu vou agredir, eu vou chutar, eu vou jogar o que tem. É sobre isso, né? É sobre isso. E, por exemplo, um pai e uma mãe que é super amorosa, porque a gente ouve alguns casos, né? Ah, é aquela mãe que faz tudo, é o pai que faz tudo, e a criança, uma criança bem rebelde, uma criança que acaba não obedecendo ou desafiando. Até onde é normal a gente identificar que é criança mesmo e às vezes desafia porque gosta mesmo de desafiar, ou quando isso passa um pouco do normal, e pode ser, por exemplo, que a criança está passando por alguma situação, quer mostrar para os pais, mas não consegue falar. E aí o pai acha, ou a mãe, que está criando errado e, na verdade, está acontecendo alguma coisa fora e eles não estão conseguindo enxergar. Bom, na verdade, existem as crianças, nós temos um olhar, por exemplo, narcisista, psicopata, só para adultos, né? Então, na verdade, você tem que observar essa criança. Ela pode ser uma criança psicopata, ela pode ser uma criança já narcisista. Então, na verdade, não é sobre só o emocional dela, é o caráter que se forma. Então, nós como estamos ali com uma criança, dando amor, carinho, mostrando o que é melhor para elas e acompanhar dentro de casa aquilo que a nossa rotina, com amor, com dedicação, com limpeza, com higiene pessoal, higiene íntima. Mas se você perceber que essa criança ela está sempre se posicionando diferente, é porque existe um caráter diferente. Se ela não tem uma doença psicossomática, ela sim pode estar com distúrbio de caráter. Então tem que prestar muita atenção. Geralmente em lugares onde ficam muitas ONGs assim, elas têm as psicólogas, as terapeutas que elas já observam. Elas fazem uma triagem, elas vão observando esse tipo de criança. Então, assim, pode existir na sua família, pode existir na minha família. Isso não está fora do controle, não é uma escolha, não é uma escolha. Né? Mas se a criança estiver literalmente fazendo birra demais, chorando demais, tudo ela chora, ela não escuta, ela não obedece, aí é uma questão de você estar criando uma rotina com ela. Então, sim, tem que ter aquele momento da rotina alegre, feliz, que é o momento de pintar, de desenhar, de fazer aquela bagunça que a criança gosta de fazer, que é natural, é sadio, mas também ela tem que entender que ela precisa dos momentos de ter ordem na cama, guardar os brinquedos, tomar banho. Tem a fase dos 5 anos que as crianças não querem tomar banho. Difícil, viu? Essa fase dá uma estendida, assim, às vezes, sabe? Eles não querem tomar banho. Então, assim, é um processo deles, né? Tem a parte da intimidade deles, né? Que nem as crianças pequenininhas, quando elas estão querendo te desfraldar, elas não querem fazer cocô na frente de outras pessoas, a não ser o pai e a mãe, né? Então, tem é um processo emocional também. Sim. Porque, assim, o que é proibido, né? Para eles, o cocô, ele é proibido. Mas não, na verdade, é o fluxo do nosso corpo e é natural isso. Então, tudo isso dentro do lar é se passado para a criança. Eu tenho o meu professor de hipnose clínica, ele foi gago durante muitos anos da vida dele. E depois, ele fazendo os cursos e tal, ele veio essa memória de quando ele, da creche.
aonde sem que a professora, ele pediu para ir no banheiro, a professora não deixou, ele pediu para ir no banheiro, a professora não deixou, ele fez xixi nas calças. Ela colocou ele em cima da mesa e mostrou para todas as crianças que ele tinha feito xixi nas calças. Ah, meu Deus. E a partir desse dia ele começou a gaguejar. Olha só para você ver. Então, uma criança que não ouve direito, que não enxerga direito, não é só oftalmo. Tem a psicossomática também. Tudo dentro dos sintomas de uma criança que não dorme direito, não come direito, não se sociabiliza com outras crianças, com a professora, tem o psicossomático também. Quais são os sintomas, por exemplo, de eu identificar uma criança tem ansiedade? A ansiedade, existe vários fatores, tá? Por exemplo, elas podem ficar uma parte do tempo sozinhas, sem os pais. Sabe que à noite vai ter o pai, então cria uma certa ansiedade. Também, em questão final de semana, chega o final de semana, gera uma grande... Tudo que você provoca uma imaginação, gera uma ansiedade, até para nós adultos. Quando você cria uma programação nova na sua mente, gera uma ansiedade. O nosso corpo automaticamente vai gerar uma ansiedade. Então, é preciso tomar muito cuidado com o que você vai falar para os filhos. Por exemplo, esse final de semana a gente vai no circo, a gente vai no espetáculo. Então, espera chegar mais o final de semana, aí você fala, olha, vai ter um espetáculo muito legal, que vão estar outras crianças, vai ser muito legal nós irmos juntos. Então, não fala a hora, o horário, porque senão eles não vão comer, eles não vão fazer nada, porque eles vão ficar criando uma expectativa sobre aquilo. Tá. E é normal isso. Isso pode prejudicar o sono, isso pode prejudicar até a não comer direito. Eu já vi, por exemplo, algumas crianças que têm a mania de roer as unhas. Isso é um sinal de ansiedade? Isso é um sinal de... tem fases, né? Então tem a fase de morder a manga da blusa, de fazer bolinhas. Que elas ficam fazendo bolinhas, né? E tem essa de roer a unha, comer o cantinho do dedo, tem que tomar muito cuidado, porque ela tá guardando coisas para ela. Então não é uma ansiedade, ela tá guardando sentimentos para ela. Que talvez quando ela quer falar, na verdade, o que ela tá sentindo, ela é repreendida. Né? Então, cala a boca. Cala a boca, escuta. Se tiver errado, você fala, não, você não tá certo. Não é dessa maneira. Então, ele sempre vai estar segurando alguma coisa. Não pode. Ele sabe que se ele for falar alguma coisa, vai ser repreendido. E isso pode ocasionar para o resto da vida. Tem gente que... Tem crianças que arrancam o cabelo. Porque, assim, são movimentos do nosso corpo que nós vamos fazendo para poder sanar aquele sentimento que a gente tem dentro. Então, o importante é externar, fazer a criança externar. Qual seria hoje o melhor tratamento para indicar, né, para o pai, para a mãe correr ali, fazer essa questão com os filhos, levar o filho no psicólogo, é terapeuta, é médico, é pediatra? Qual seria aí o melhor tratamento para essa família fazer com as suas crianças? Hoje os pais, eles ficam determinando horários para as crianças com muitas coisas para fazer. Então já tem o currículo escolar, aí depois tem o balé, o judô, a academia, a piscina, aula disso, aula de inglês. Então é bom criar uma rotina, sim, de estudo, mas rotinas saudáveis. Então chegou em casa, vamos fazer uma comida, vamos arrumar a mesa, vamos organizar a casa, vamos assistir um filme, vamos ouvir música, vamos dançar, vamos cantar, vamos cuidar de uma plantinha, vamos cuidar do nosso animal. Então ter essas rotinas leves. Porque para nós mesmos que chega em casa, se a gente tem um animal e começa a cuidar dele, já é leve. Imagina para uma criança. E isso vai acessando os dons e habilidades dela, para no futuro ela já saber se comportar sozinha. Se ela tiver que viver uma vida sozinha, estudando ou com os pais fora de casa, ela vai saber lidar com essas emoções. É muito mais fácil você criar uma rotina sadia do que rotinas de obrigação. Você tem que estudar para a prova, você tem que acordar às 7 horas da manhã porque você tem que fazer o inglês, você tem que chegar em casa, já tem que fazer lição de casa e depois fazer aula de natação. Então, coloca rotinas nesses intervalos saudáveis, alegres, leves, simples. Não precisa ter dinheiro, não precisa ter uma classe social alta. Só ser uma rotina, se dedicar a uma rotina leve. Por exemplo, uma criança que ela sofreu a violência sexual. Quais seriam aí os sinais que ela deixa
transparecer para que o pai e a mãe possa ali pegar, né? Porque às vezes a pessoa fala, a primeira coisa, né? Não Não fala conta. nada, não conta nada. Então a criança muitas vezes não fala, né? Mas ela começa a agir diferente. Quais são Geralmente esses ela não sinais? quer ficar com aquela pessoa. Ah, tá. Então, por exemplo, se tá na escola e não quer ir de jeito nenhum ficar com aquela professora, com aquela tia, com aquela... Vai prestar atenção, vai olhar. Aí pede para fazer um desenho. Vamos fazer um desenho hoje? Vamos fazer o desenho da família. O que você mais gosta da família? Vamos fazer um desenho dos amigos. Quais os amiguinhos que você gosta? Aí vai chegando até para você observar se ela exclui aquela Ok. pessoa do desenho ou se ela coloca de uma maneira, né? E observar sempre o corpo. Se ela não deixar você, na hora de dar banho, não deixar você tocar. E é sempre importante dizer para a criança, mesmo os avós, né? Não tem que ficar abraçando, apertando, passando a mão na perna. Não é todo mundo que você vai levar no banheiro para te limpar. Tem que sempre falar isso para as crianças. Você é amado, você é feliz, você é lindo, mas não deixa todo mundo encostar em você. Tem que dizer, não, mas você já vai criar um medo, ela vai se sentir o medo de ser tocada. Não. Falar, quem pode, neste momento, quem pode me abraçar, me beijar confortavelmente é meu pai e minha mãe. E é isso, gente. Essa coisa, coisinha linda, pegar na rua. Você não conhece a tua filha. Você vai deixar ficar pegando a tua filha? Principalmente essa coisa de sentar no colo. Sentar no colo. Pegar, não tem isso não tem que acontecer. Acabou essa era de você colocar a criança onde você quer que ela esteja. Ela não tem que beijar, sair beijando todos os tios. Ela não tem que beijar. Se ela não gosta da avó, ela não tem que beijar a avó. Aquela coisa, né? Vai, dá um Vai. beijo nesse tio. Ai, tio, olha o tio, dá um abraço. Isso? Não. Eu passei muito por isso quando era criança. É. E muitas amigas minhas passaram também, pessoas que eu conheço que passaram também. Não tem, né? Existe o abraço do abuso, né? Existem o abraço do abuso. Isso eu falo para adolescente nas escolas, mesmo os amigos que estão na sala de aula. Ai, amiga querida, vem abraçar. Cuidado. O corpo tem que ser respeitado. Eu sou muito curiosa, né? Então eu vejo muitos temas até para trazer para cá, né? E uma das coisas que eu tava vendo umas lives esses dias de ela é pedagoga, psicóloga, enfim, e ela traz muito essa questão da sexualidade da criança. E a forma que ela fala eu acho muito boa, porque é aberta e né, o arroz com feijão ali é isso. Tem que ser. E ela estava falando sobre crianças que se masturbam. E aí, muitas mães começaram a perguntar, nossa, mas isso acontece? Mas por que isso acontece? A criança está sofrendo violência e tal. E aí uma mãe, ela começou a falar e uma mãe falou, olha, minha filha faz isso, isso e isso. E eu achei que era alguma coisa normal, que ela estava, né, no momento de descoberta. Enfim, no resumo da história, ela descobriu que o pai dela, né, não da menina, o pai da mãe, abusava da menina. E isso gerou na menina uma necessidade de masturbação. Uhum. Isso pode ser um sinal também, porque é uma coisa muito difícil você ver acontecer, né? Eu tô falando aqui abertamente, gente, porque são temas que ninguém quer falar. São temas muito importantes para a família, são temas que né? ninguém quer abrir, mas a gente fala porque nós estamos falando para a família, a gente quer alertar você. Esse é muito importante, todos os sinais. Todos os sinais. A sexualidade, lógico que um dia eles vão descobrir de uma forma o corpo, vão estar aprendendo, vão estar sentindo, vão ter sensibilidades no corpo. Mas é muito importante uma criança de 5 anos você ficar atento ao comportamento dela. Né? Antigamente falava assim, senta de perna fechada, menina tem que sentar de perna fechada, né? Então assim, ao comportamento delas, como elas agem perto de um homem. Então assim, eu já atendi crianças que elas moram num convento, que antigamente era um convento, agora chama Casa da Criança. E aí elas chegam perto dos homens como se fosse uma mulher, se portam como uma mulher. Mas por quê? Porque elas viveram na rua. E elas viam as mulheres usar dessa maneira. Então, na cabeça delas, é normal. Tudo que é uma rotina é normal para uma criança. Até que você explica, maldade, né? até que você explica que aquilo é uma maldade. Mas a maioria delas sofrem abuso.
estão passando por algum tipo de abuso. É sempre bom a gente estar atento. Quando que a gente deve, por exemplo, agora fugindo, mas não fugindo muito, mas dentro desse tema, quando é que a gente deve, então, sentar com os nossos filhos e falar sobre essa questão da sexualidade com eles? A partir de qual idade seria saudável, até para alertá-los, né, de evitar que eles sofram um abuso por não ter informação? A gente toma muito cuidado com as meninas, né? Mas nós temos que tomar cuidado com os meninos também. Então, nós temos que sempre falar para eles, você é um menino, você é uma menina, então nós temos que se portar, temos que prestar atenção às pessoas que passam a mão na gente, que vê todo um contexto. Todo um contexto que aconteceu na nossa adolescência, na nossa infância, que não teve nossos pais para nos orientarmos, hoje nós podemos trazer essa consciência para essas crianças. Então, mostrar literalmente para eles que existe uma sexualidade feminina e sexualidade masculina. Quando eles crescerem, eles podem escolher, obviamente, o que eles querem ser. Mas até então, naquele momento, existe uma menina, existe um menino. Então, existem as partes sexuais de cada um deles, que não podem ser tocadas, que têm que ser preservadas e respeitadas. E eles também têm que respeitar. Porque também pode ser que uma criança, ela entenda que ela possa, não quero que ninguém mexa em mim, mas eu posso em outra criança. Né? Então, isso, o abuso, ele vem desde o momento que os pais não escolhem acessar a verdade para as crianças. Por que uma criança vai e morde a outra quando ela está dormindo na escolinha? Porque elas entendem que é tudo liberado. É muito normal a criança chegar mordida. A maioria, né, de 3 aninhos, ali sempre tem uma... Agora, quando você explica que o corpo da outra pessoa, que a outra pessoa, ela não pode ser violada de nenhuma maneira, nem puxar um cabelo, nem mordida, nem passar a mão, nem apertar, nem beliscão, elas vão entender o quê? Cada um tem o seu corpo, cada um é o seu indivíduo, cada um tem o seu limite. Eu tenho o meu limite e você tem o seu limite. Eu acho que conversar, né? Então, o diálogo... Sempre, é o diálogo, sempre, né? É o diálogo, não é deixar para a escola, para as educadoras, hoje em dia, deixa que lá na escola eles aprendem. Não, isso é muito importante em casa. Você sabe que até os pais, né, eu observo muito isso, que tem os próprios pais que têm umas brincadeiras. Brincadeiras até meio que irônicas. Gente, os filhos, eles estão vendo aquilo. Você acha que eles não vão fazer isso com outra criança? Essa coisa também de muitas vezes a pessoa chegar e falar, ai, vai casar com esse, ó, minha nora, não sei o que, tá com 2 anos, com uma criança de 5 anos. Ah, vai casar com meu filho, olha, você tá guardando. Esse tipo de brincadeira também, já estimulando a criança a pensar em namoro, a casamento. Isso também é bem delicado, né? É muito delicado, porque assim, você cria... Eu já falo, criança não namora, né, Luísa? Já fala pro tio, que a mãe já fala, já pra... Porque o que acontece? Cria uma expectativa, cria uma posse sobre aquela pessoa. Você gera total uma expectativa, né? E se durante as circunstâncias da vida você não vê mais aquela criança, né? E eu falo sempre isso, a gente tem que colocar uma realidade. Então você vai crescer. Hoje, eu sempre falo que hoje, eu ouvia na época da minha escola, vocês são o futuro do Brasil. Então hoje, se nós educarmos as crianças hoje, eles vão ser adultos curados. E sim, eles vão ser o futuro do nosso Brasil. Porque crianças, adultos curados, eles têm plena consciência. Eles acessam os seus dons e habilidades, eles fazem escolhas, eles criam um futuro confortável para eles. É muito mais fácil. Então, hoje eu sempre falo, mães, hoje em dia existe tutorial, existem palestras gratuitas que tem hoje. Ah, eu não sei como lidar com 3 filhos, com um filho, eu não sei como lidar, foi uma gravidez que aconteceu e agora o que eu faço? Vai buscar ajuda, você não está sozinha nunca. Mas cure os seus filhos, para eles serem adultos conscientes. Eles só vão, um adulto consciente, um jovem consciente, ele só vai acessar as drogas se for uma péssima escolha. Mas por razão e responsabilidade, nunca ele vai acessar. Ele nunca vai virar um alcoólatra, por mais que ele tenha no DNA dele. Ele nunca vai se tornar um alcoólatra, porque ele vai ter consciência de todos os atos dele. Ele vai saber tudo que é contribuição, as pessoas que são contribuição. Ele não vai ter mágoas, ele não vai ter ressentimentos, ele vai saber lidar com tudo isso.
Isso sim é possível, não é impossível. E a gente vê também, né, algumas crianças que sofrem essa questão da violência até moral, né, enfim, verbal ou até a sexual mesmo, elas geram um estresse meio que crônico nelas, né? Como é que a gente também consegue identificar, por exemplo, porque assim, a depressão é um sintoma, a ansiedade é outro sintoma e o estresse é outro, né? A criança, por exemplo, ela pode passar por tudo ao mesmo tempo ou por ela, né, ainda estar numa fase de crescimento, de adaptação, de criação de emoções também, ela pode ter isso separado. Ela pode chegar a ter um estresse crônico? O estresse crônico, na verdade, imagina você pegar um balão de oxigênio. Você vai enchendo ele, inflando, 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 inflando. Chega uma hora que ele não tem mais para onde ir. Então, ele vai explodir, né? É isso que acontece com o nosso cérebro, o movimento do nosso cérebro. Então, ele vai armazenando coisas, vai vindo para o nosso corpo, que são as doenças psicossomáticas, que vai no nosso intestino, nos nossos rins, nos nossos pulmões, a respiração, tudo. Então, o que acontece? Isso cria um movimento contrário à consciência e gera uma exaustão. Quando você está no nível de estresse que gera uma... Tem crianças que têm até síncopes nervosas, que as mães tratam como se fosse problemas neurológicos. E não é. São problemas nervosos. São síncopes nervosas. Não são. Elas tomam Gardenal, achando que é convulsão. E não é. São síncopes nervosas. Quando vai investigar, ela ficou anos tomando remédio. Ela treme, é isso? Ela não? tem como se fosse uma convulsão, mas é uma síncope nervosa. Nossa. Gerada pelo estresse? Pelo estresse. Gente. Você pode pegar um neurologista, um dia traga um neurologista de crianças aqui, que ele vai te explicar melhor isso. Legal. Isso aconteceu com meu filho. A gente estava lanchando e ele tinha muita preocupação com a minha filha. E ela demorou um pouquinho da perua para chegar. E aí ele ficou preocupado com ela. Quando ele chegou, foi aquela coisa toda, a gente estava tomando um lanche, ele teve como se fosse uma convulsão. Aí eu levei no neuro, fizemos exames, até que um dia ele falou, não é uma síncope nervosa. Crianças têm síncope nervosas. E ainda tem gente que fala, a criança não sabe nada, imagina, eles nem Quando a tão criança entendendo. fica nervosa, ela vomita, é muito perigoso, porque está acessando as sinapses neurais. Não é só o corpo. Olha As isso. sinapses neurais, elas estão sendo totalmente... Entra em curto. Nossa, gente, é tanta coisa, É. né? Tanta informação que é por isso que a gente tem que ter muita Uma responsabilidade, simples né? birra pode gerar um circuito nos sinapses neurais. Às vezes a gente vê mesmo, tem algumas crianças que deitam no Ficam chão. roxas, ficam vermelhas. Roxa, vermelha, Isso não acaba o ar. isso não é manha, mães. Isso não é manhas. Leva num pediatra, né? Se for bebezinho, né? Até os Sim. 3 anos. Mas procura uma ajuda, porque é patológica mesmo. Nossa, e como que é o tratamento disso? Aí é o Eles quê? têm uns protocolos, né? Para cada... Caso, né? Cada Mas triagem é chega feito a um ser, protocolo. medicamentoso? A terapia integrativa, ela é maravilhosa para isso. Não deixa chegar nos medicamentos. Os medicamentos vai congelar as células, né? Os hormônios. Agora, tem terapia, musicoterapia, tem que nem a Cris falou sobre a mandala, que é um artesanato que você vai trabalhando cores e formas. Gente, isso para o cérebro. Tem hoje uns livros que você compra, você já viu? Você pode até imprimir também. E a minha mãe tem Alzheimer, a gente faz, eu imprimo para ela. E aí dá várias cores para cada parte da mandala, eles pintar de uma cor. Isso, as ondas cerebrais, elas ficam em teta. 5 minutos as ondas cerebrais, elas caem. Fantástico, né? Tem tanta coisa que a gente podia falar aqui, né, Rô? Imensas. Felizmente muitas. o nosso tempo acabou, mas eu quero te agradecer mais uma vez. Obrigada por ter tirado aqui as nossas dúvidas. Quero que você deixe os seus contatos para quem está nos assistindo. Se tiver mais dúvidas, né? Por favor, onde que encontra você? Tá. Meu Instagram é Roberta Guimarães Terapias. Amanhã eu vou postar uma foto e vou deixar um link para vocês. Eu vou deixar uma sessão em áudio para crianças. Então legal. a mãe pode colocar ali o celular ou a caixinha de som
antes dela dormir. Mesmo que ela dormir, vai fazer efeito, porque trabalha sinapses neurais, mas vocês vão perceber que ao longo do tempo elas vão ficando mais calmas, mais tranquilas. Isso contribui até na escola. Eu mando para você, tá? Então amanhã, tá? Hoje não dá tempo, mas amanhã eu coloco. Combinado. Tá bom? Pode passar. Você passou seu Instagram? Roberta Guimarães Terapias. As sessões em áudios, elas são muito importantes. Eu falo que uma sessão em áudio pode salvar uma vida. Então, eu tenho sessões em áudios gratuitas, que eu sempre deixo disponível. E tenho também as encomendadas, que você pode ser específicas para uma determinada patologia. Ou simplesmente se você quer para acordar de manhã, sabe? Ter aquela manhã maravilhosa. Se acordar às 6 da manhã, já coloca o celular lá, coloca e ouve. E vai trabalhar o hormônio, vai liberar o hormônio da felicidade. E você vai ter um dia maravilhoso. E tudo isso, gente, né? Aproveita, porque tem muito conteúdo na internet grátis para você. Muito. Não tem desculpa para você não cuidar de você, cuidar dos seus filhos, para você ser feliz, para você ser uma mãe melhor. Tem muita coisa. Então, a gente sempre traz aqui pessoas maravilhosas para poder ajudar você, tá bom? A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta, que ainda tem hora mais doce, que eu tô de olho aqui. Chocolate bom pra gente. Daqui a pouquinho eu volto.